Meu nome é Juliane Berger, eu sou coordenadora de extensão da Faculdade de Odontologia da UPF e odontopediatra como formação. A minha proposta é conversar com vocês sobre as mudanças que a gente percebe na rotina, né, nesse período que a gente está com isolamento social e principalmente tudo isso relacionado à saúde bucal. Eu principalmente gostaria de conversar sobre as crianças, mas eu acho que a gente tem uma relação muito grande para nós adultos também, em função dessas mudanças de hábito. Dito isso, assim, uma das coisas que eu gosto sempre de conversar e de que eu quero deixar muito forte nesse meu áudio hoje é de que as doenças bucais, a doença cárie, a doença gengival, elas têm um fator comportamental muito grande, porque elas têm relação com hábitos, né? E aí, por isso, então, os hábitos familiares são muito importantes e as rotinas são muito importantes. Então, vamos dar um exemplo, né? Vamos conversar sobre o que está acontecendo com as crianças nesse momento. A quase totalidade das crianças nesse momento não está indo para a escola. E isso altera completamente a rotina dentro de casa. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que ao levantar, né, caso a criança tenha horário rotineiro para levantar agora em função das atividades da escola de forma remota, ela muitas vezes ela acorda e já vai direto para o computador, né? Diferente do que ela fazia antes de levantar, fazer sua higiene oral, fazer sua higiene geral, tomar café e ir para a escola. Então, nesse primeiro momento a gente já tem uma diferença no cuidado. A outra coisa é que às vezes também, da mesma forma, depois do almoço, eles almoçam, a rotina da família é o almoço, mas a higiene, os cuidados após o almoço já não são mais os mesmos. A outra mudança comportamental que a gente vê, que a gente percebe que é importante, é o fato de que as crianças estando mais em casa, elas também perdem a rotina em relação a seus hábitos alimentares. E quando a gente perde a rotina em relação aos hábitos alimentares, a gente normalmente, isso não sempre, mas normalmente, a gente acaba dando ênfase ou buscando mais beliscar entre as refeições, né? Normalmente, quando a gente tá fora da rotina, a gente não come comida salgada 3 vezes, 2 vezes de tarde, né? Não, a gente acaba tomando café, almoçando e jantando, ou nem tomando mais café, e a gente passa a ingerir alguns outros produtos que não eram de costume e que aumentam a frequência e fazem com que os nossos dentes, a nossa boca, fique muito mais tempo sem ser feita a higiene oral, com depósito de restos alimentares, né? Se tudo isso tem a ver com açúcar, a gente tem um grande fator de risco para a doença cárie. Então, duas coisas a gente percebe, né? Principalmente em relação à criança. A gente percebe que o fato das crianças estarem mais em casa diminui os cuidados em relação à sua higiene oral. Às vezes, inclusive, uma das higienes que se fazia não se faz mais, se pula algumas, né? Então, se diminui o cuidado, às vezes pula uma das vezes que se fazia a higiene oral e, por outro lado, tem uma ingesta maior, uma frequência maior. Então, ou aquela criança que come muito mais, belisca muito mais, ou aquela criança que tem o hábito de beber, né? Então, talvez tenha um refrigerante disponível na geladeira e quando ela lembra desse refrigerante, ela vai lá e beber. Isso aumenta a frequência de consumo entre as refeições. Qual o problema disso? É que esse dente permanece muito mais tempo sujo. Fora que se tiver açúcar, por exemplo, refrigerante, ou bolo, ou bolachinha recheada, ou o próprio doce, né? Uma balinha com grande frequência, aumenta o risco de nós termos, no final desse período, 45, 60 dias, novas lesões de cárie. Junto com isso, a gente fica percebendo assim, sim, mas e essa criança não está sozinha, né? Então, a gente pode perceber que a família toda tem uma mudança comportamental. Então, eu posso ter também, no adulto, uma alteração de comportamento que vai me dar como consequência
ou novas lesões, ou lesões muito iniciais da doença cárie, em função também desse descuido para a higiene, em função da ansiedade que está gerando, né, uma alteração na alimentação. Ou, por outro lado, eu posso ter algumas alterações gengivais, em função de que o meu cuidado com a minha higiene, né, a escovação que eu fazia antes, o uso do fio dental, não está sendo mais o mesmo. Então, eu posso ter uma doença de gengiva produzido pelo falta de cuidado e, além disso, também uma das coisas que eu chamo a atenção e que pode acontecer é que durante esse período a gente pode aumentar a frequência de chimarrão, né, ou aumentar a frequência da ingesta de café, e isso vai trazer um manchamento extrínseco aos meus dentes. Então, assim como eu posso ter doença cárie, posso ter doença gengival desencadeada por todas essas alterações na minha rotina, eu posso também ter um maior manchamento extrínseco, né, nos meus dentes em função de aumentar a minha ingesta. Claro que se eu tô falando do uso de chimarrão, da maior ingesta do chimarrão e da maior ingesta do café, eu tô desconsiderando o açúcar, né? Tô considerando que na erva mate não tem açúcar e que no café ele seja ingerido sem açúcar também. Porque se for uma erva que tem adição de açúcar e um café que é adicionado açúcar, daí eu tenho uma probabilidade também em relação às lesões iniciais da doença cárie, né? Então, isso é muito importante, assim, a gente fica pensando assim, como são coisas que a gente consegue controlar. É importante que a gente tenha consciência disso, mas são alterações comportamentais que a gente muda em função de uma alteração que determinou uma mudança na nossa rotina, né? Então, é comum que crianças que tenham alta probabilidade de ter cárie, elas têm uma rotina de cuidado muito estabelecida, né? Se a gente quebra esse ritmo de cuidado, a gente pode mudar e pode ter uma probabilidade de ter alterações e de ter risco maior a doença nesse período. Então, o que a gente chama atenção? A gente chama atenção de que, claro que tudo está diferente, é importante que a gente se adapte a todas essas alterações, a essa mudança na nossa rotina, mas que a gente não esqueça que existem alguns cuidados da saúde bucal que a gente tem que continuar tendo, né? Principalmente cuidado em relação à saúde, à higiene, relacionada à higiene, né? A escovação diária, a utilização do fio dental e a ingesta controlada, né? Não é bom que eu passe o tempo todo beliscando, não é bom que eu passe o tempo todo comendo doce, porque com isso eu vou ter uma formação muito maior de placa, né? E eu desencadeio todo esse processo de doença, o que não é bom nesse período também.